Olá, gente, de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora de novo você está assistindo esse vídeo. Sim, professor Vitor, novamente aqui, tá? Dessa vez agora é o nosso resumo das aulas na matéria de História, Escola Estadual Guerra Junqueiro, segundo bimestre, né, 2025, para vocês da primeira série do ensino médio, das nossas 3 turmas da primeira série do ensino médio, tá? Então, assim como nos outros aqui, eu vou tentar resumir aqui algumas coisas daquilo que nós tratamos, né, argumentamos, tentamos aí trabalhar neste mês de maio na escola, nas aulas, aí na matéria de história, ok? Quanto a isso, beleza? Já tem uma certa enrolação aqui, desculpem por isso, então vamos ao que nos interessa. Vamos começar então a tratar destes temas. Então a primeira coisa, tá? Assim como nos outros vídeos, é reforçar essa questão das habilidades, né, aquilo que se espera desenvolver a partir do trabalho realizado, das discussões, do conteúdo, né, das temáticas, dos objetivos das aulas, né, lá conforme a gente mostra com vocês, tá bom? Então, para não ficar dúvidas, como vocês podem ver aqui do lado, essas são as duas habilidades com as quais eu estou, né, trabalhando com vocês a partir do material, que aí eu dei uma certa atenção, tá? Lembrando, tá, gente, sobre esse vídeo, muito importante, aparece muita coisa escrita no vídeo, né, como vocês sabem, então se der alguma dúvida, pausa, olha com calma o que está escrito, enfim, para que isso ajude, né, manipule este vídeo de uma maneira que ele te ajude, né, porque essa é a intenção, obviamente, para você que acompanhou as aulas, para você que não conseguiu acompanhar as aulas, ou até mesmo para você que chegou depois, né, não sei que dia vocês estão assistindo esse vídeo, mas de repente você que está assistindo é um aluno do primeira série do ensino médio que chegou depois, para ficar também mais fácil de você poder acompanhar, de você poder assistir, de você poder entender melhor isso que nós estamos trabalhando, para você não ficar para trás também, tá? Então essa é a intenção, vamos trabalhar com isso da melhor forma possível, ok? Então, parte 1, vamos lá. Roma, República e Império. Então, vejam, no final de abril, nós estávamos começando a falar do caso de Roma, né? Eu enfatizei com vocês várias vezes na sala de aula, assim como eu vou enfatizar aqui agora no vídeo, que um elemento crucial para o nosso trabalho nesse segundo bimestre é essa questão da cultura greco-romana, né? Que é uma das bases para interpretar não só o pensamento europeu, né, como ele desse período, né, dessa época, destes séculos, milênios anteriores a Cristo e dos primeiros anos pós, né, a Era Comum ou Era Cristã, como também chamamos, e também perceber como é que esse tipo de pensamento ele está presente no nosso cotidiano. Comentei isso já com vocês. Nós temos um mundo ocidental e temos também um mundo ocidentalizado. E esse mundo ocidental, ocidentalizado, ele está muito presente em nosso cotidiano. Inclusive em decisões políticas, em decisões econômicas, em decisões geopolíticas, né, envolvendo o planeta inteiro. E a gênese, assim podemos dizer, desse pensamento ocidental, está centrada em como se forma essa chamada cultura greco-romana, além de outros elementos, é claro. Então, por isso que, ao trabalhar esses temas no segundo bimestre, com os objetivos das aulas, a ideia é que vocês consigam perceber nessa formação greco-romana como essa cultura greco-romana e, portanto, como esse mundo ocidental, essa cultura ocidental nasce, tá? E aí nós começamos a tratar disso de Grécia, começamos a falar de Roma e agora a gente chega nessa outra parte de Roma, que é como que esta civilização romana, pós a monarquia, chega à república, sendo que a república ela tem principalmente essa questão do Senado, né? Como vocês podem ver, aqui do lado a gente tem uma outra versão da pirâmide social, mostrando, né, quem está no topo dessa sociedade, quem são as classes que seguem depois, né, que aí foram mudanças estruturais passadas pela sociedade romana na transição da monarquia para a república, ali por volta do ano 509, né, vamos assim dizer, antes de Cristo, né, antes da era cristã, antes da era comum. E isso nós trabalhamos em sala, e aí nesse momento, né, o que eu trabalhei com vocês em sala foi basicamente o seguinte: demonstrar que essa mudança na pirâmide social ela é resultante das disputas internas, em parte externa, mas também internas, da sociedade romana, a ideia do que seria o direito, de que seria o cidadão em Roma, uma relação também envolvendo não só os mitos que fundam a civilização romana, mas também todo o poder, né, político e econômico que as classes sociais em Roma obtêm conforme, né, o desenvolvimento da sociedade romana, conforme a expansão, inclusive, da sociedade romana.
E aí isso vai se tornando, vai demonstrando como é que essa sociedade sai do seu período da monarquia e entra no seu período da república, né? Um dos seus períodos, inclusive, mais longevos, né? Vamos assim dizer, tá? E aí, durante esse processo, eu chamei a atenção em sala de aula com vocês o seguinte, que a República ela também é um período de grande expansão dos territórios romanos, né, de conquistas, principalmente na Península Itálica, no norte da Itália, também no norte da Itália não, perdão, no norte da África, também em partes do Oriente Médio, indo, né, para o Oriente Médio, chegando aonde estava, né, o berço da cultura helenística, chegando onde hoje nós temos a Grécia e os outros países ali dos Balcãs, do Mediterrâneo. E aí, por conta disso, essa república ela vai se modelando nesse sentido, com essa expansão, com a expansão também do trabalho escravizado, né, já que é nas conquistas que o trabalho escravizado é concebido e sustenta essa sociedade romana, tá? E aí aqui, que é do material digital, tá? Aliás, quase tudo que vai aparecer aqui é do material digital, ou seja, foi utilizado em sala de aula também. A gente percebe o seguinte, que o sistema republicano de Roma, centralizado no Senado, entrou em crise devido a disputas entre os optimates, né, os defensores da elite, e os populares, né, os defensores dos plebeus. Afinal, essa disputa política, ela não foi, essas disputas de classe, elas não foram resolvidas com o fim da monarquia e o início da república. Elas seguem, afinal, é uma sociedade dividida em classes sociais para todos os efeitos. E aí o que chama a atenção é o papel dos generais nisso. Os generais, eles começam a se tornar, os generais romanos, cada vez mais populares, já que boa parte dessa cidade romana é sustentada na expansão e conquista de territórios e de povos, né, e de pessoas que, ao serem derrotadas, principalmente, se tornam escravizados. Então, os generais, os exércitos romanos, eles passam a ter um papel importante nesse sentido todo. Vejam, por exemplo, aqui, ó, bem nesse último canto aqui destacado aqui na tela do texto, Caio Mário foi fundamental ao reformar o exército em 107 a.C., permitindo que proletários se alistassem e ligando sua lealdade aos generais e não ao Estado. Ou seja, a figura do general, a figura militar, ela começa a ganhar, ela não tem apenas mais o peso militar, o peso bélico, estratégico, que é da conquista, do embate, que já era comum, vamos assim dizer, no imaginário na cidade romana. Ela começa a ganhar um tal patamar a ponto de que os generais, toda essa estrutura, ela começa a ser vista como a melhor estrutura que poderia representar os interesses desses povos, tanto de quem já está no poder das elites, quanto de quem está fora delas. E isso ajuda a explicar, não só isso, mas isso também ajuda a explicar por que essa cidade romana deixa de ser a república, por volta ali de 27 a.C., né, 27 antes da Era Comum, para se tornar o Império Romano, né, que aí temos as transformações através primeiro de governadores que assumirão, né, o poder por meio de uma ditadura, né, como era assim interpretado, né, uma ideia de ditadura dentro da interpretação romana do que seria a ditadura, né, alguém com um poder inclusive excepcional e acima do Senado, passando também por outras modelações, como por exemplo a figura de vários generais dividindo o poder, para um só general dividir o poder. Então, nessa mudança de estrutura, rapazes e moças, é que nós temos a passagem desta Roma república para a do Império. E a do Império também, que mantém, né, a questão da expansão, da conquista de territórios, o controle, etc., ela passa a ser centrada na figura dos generais, e ela também passa por uma coisa interessante, que é esse ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção, que é a ideia de civilizar povos, de aceitar, principalmente nas linhas de combate, povos que não eram considerados, né, romanos, não eram considerados greco-romanos, né, porque aí a gente tem o contato dos romanos com os gregos e também essa assimilação cultural, né, que resulta desse contato entre gregos e romanos. Ora, os gregos não viam bem os romanos não viam bem os gregos, até que com o tempo eles alinham, vamos assim dizer, muitas de suas características culturais para aí sim começar a surgir a chamada cultura greco-romana, que eu estou toda hora enfatizando com vocês desde o início do bimestre, tá? E aí vejam que é aqui que a gente começa a perceber essa questão do bárbaro, do civilizado, de como essa Roma se sustenta a partir agora de seu império, tá? Então essa foi uma das primeiras coisas, aqui inclusive, tá? Só discutindo isso, essa questão do bárbaro, do civilizado, vejam, inicialmente eles próprios romanos foram considerados bárbaros pelos gregos. Após a conquista da Grécia, desculpem pelo erro aí de português, tá? Do material que eu não reparei. Após a conquista da Grécia no século II a.C., os romanos adotaram o termo bárbaros para todas as pessoas sem educação greco-romana, uma vez que aprenderam a apreciar a cultura e a educação dos gregos derrotados. Então aqui a gente começa a perceber essa ideia de como surge a questão do bárbaro e do
civilizado na interpretação romana e como essas palavras, né, bárbaro e civilizado, elas foram transportadas através do tempo e elas fazem parte das nossas discussões, do nosso imaginário até hoje, né? Uma coisa que é muito comum, mesmo que a gente não percebe, é classificar algo a partir de uma dicotomia como civilizado e o bárbaro, aquele que é civilizado, aquele que é bárbaro, aquele que teoricamente estaria dentro de uma sociedade harmoniosa, aquele que não está, aquele que é considerado atual pelo que faz, aquele que não é, né, nessa interpretação do que é o bárbaro e do que é o civilizado. Certo? Maravilha. Parte 2. Então, nós tentamos, né, discutir toda essa questão que envolve essas transformações em Roma para agora chegar nesse ponto que é a Idade Média e o chamado Império Bizantino. Então, vejam. Essas transformações em Roma, principalmente esse contato com os povos germânicos, né, principalmente os povos germânicos que Roma considerava como povos bárbaros, ele também vai resultar nos conflitos, nos embates com esses povos, até que em algum momento estes povos conseguem ocupar boa parte do território romano. Aí é aquela história, quem tem a anotação no caderno deve se recordar, teve aquela linha do tempo que eu descrevi, demonstrando como é que o Império Romano ele passa por algumas mudanças, especialmente de ordem religiosa, com o cristianismo ganhando força e poder dentro da sociedade romana, a ponto de, antes ser uma religião perseguida, para alguns séculos depois se tornar a religião oficial do Império Romano. Como esse Império Romano, por uma questão estratégica de administração, ele é basicamente separado em dois, vamos assim dizer, em dois grandes impérios, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, o Ocidental com sede em Roma, o Oriental com sede na cidade de Bizâncio, né, que seria então batizada Constantinopla, tá? E aí o lado ocidental, e a gente usa como data o ano de 476, né, depois de Cristo, na Era Comum, né, o ano da Era Comum, como a data que ajuda a explicar, que simboliza vamos dizer assim, o fim do chamado Império Romano Ocidental, quando todo o lado ocidental do Império Romano, ele foi desmantelado enquanto império, para ser ocupado e agora e ter novas relações de poder estabelecidas a partir dos povos germânicos que habitam e controlam esse território. Visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, entre tantos outros, tá? E aí isso daqui, né, que é um resumo disso que eu estou falando, que está aqui do lado, como você pode perceber, assim como essa imagem que ilustra, né, aqui no alto, dão essa explicação. Então, na história, né, é comum nós dizermos isso. A partir deste momento, né, pelo menos em termos de cronologia, né, em termos de registro histórico, nós dizemos que aqui se encerra parte do Império Romano e também, em linhas gerais, parte do que seria a chamada História Antiga, para aí sim dar início àquilo que mais para frente será convencionado e chamado de Idade Média, tá? E aí o que acontece? Vejam, aqui, né, aqui nesse canto aqui, no alto, ele fala, né, no século V, o imperador romano do Ocidente estava enfraquecido, né, o Império Romano, devido à combinação de crises internas e as chamadas invasões bárbaras. Povos, como os que eu citei agora aqui, atacaram diversas regiões antes controladas por Roma, como a Península Ibérica, a Grã-Bretanha, certo? As cidades, antes centros de poder e comércio, começaram a perder importância, tornando-se menos seguras e vulneráveis a saques, por isso muitas pessoas decidiram migrar para o campo. Então, é muito comum isso na matéria de história, tá? Tanto no fundamental e no médio. Quando a gente fala de Idade Média, a primeira coisa que a gente vai chamar a atenção é algumas características fundantes do que seria essa sociedade, que é diferente em vários aspectos daquilo que vinha acompanhando boa parte da Europa dentro daquela lógica da civilização romana, que é, por exemplo, essa questão do campo. A Idade Média ela é predominantemente agrícola, nós temos a questão dos senhores feudais, como vocês podem ver aqui, né? Destacada aqui em amarelo aqui no canto, a questão da corvéia, né, como um dos principais impostos sobre o excedente da produção agrícola para abastecer a população, e esse excedente confia aqui, câmera. E esse excedente virá a questão do poder, né, de definir as relações de poder desses senhores feudais, as trocas diretas entre as pessoas. Então as moedas ainda existem, mas elas caem em desuso praticamente, porque não há a moeda era principalmente para as cidades, e as cidades elas estão muito desocupadas agora por conta dessa questão do desmantelamento do Império Romano, né, no caso do lado ocidental. Por isso vai caracterizar o que será essa Idade Média. Sobre ela, além disso, né, tomei a liberdade de listar isso aqui em alguns tópicos, né, como vocês podem ver aqui, de 1 a 10, para, em linhas gerais, explicar melhor o que a gente costuma falar sobre essa Idade Média. Primeiro, né, então, número 1, Idade das Trevas, que é um estereótipo. Afinal,
o nome Idade Média ele só surge lá na frente, né? Ninguém que viveu durante a Idade Média se chamava de medieval, né? Que é o termo que nós a expressão, né? A partir do termo Idade Média, medieval. Esse termo ele é cunhado lá para frente. Esse termo vai ser utilizado principalmente na Idade Moderna para falar de um período, né, que segundo eles, esse período da Idade Média é o período entre a Antiga e a Moderna, está literalmente no meio, por isso Idade Média, está literalmente no meio. E essa Idade Média também será chamada de Idade das Trevas, porque quando é dado o nome Idade Média, aqueles que dão este nome ali no Renascimento, na Idade Moderna, eles dizem que a Idade Média é um período onde toda a luz, a claridade, todo o, vamos dizer assim, o ápice do que eles consideravam como civilização lá da greco-romana, ele desapareceu, ele teria morrido, vamos assim dizer, em boa parte da Europa com a Idade Média, para renascer na Idade Moderna. Então, por conta da maneira como muitos elementos se desenvolvem na Idade Média, na interpretação dessas pessoas, dessa época, eles chamavam esse período de Idade das Trevas, né? Então é um estereótipo porque a Idade Média, a última coisa que caracteriza a Idade Média é algum tipo de ignorância, algum tipo de, vamos assim dizer, de sociedade jogada no caos, etc. Não necessariamente. Ela tem, é claro, várias coisas que acontecem nela, como em qualquer outro período da história humana, mas não a ponto de dizer aqui é só o caos, né? Um milênio inteiro de caos. Não, ela tem muitas outras coisas, né? Que aí é o que chama a atenção do segundo tópico, como vocês podem ver aqui, surgimento das primeiras universidades. Muitas tecnologias, muitos conhecimentos humanos são desenvolvidos dentro desse período medieval. E uma das melhores sínteses dele é justamente as primeiras universidades sendo concebidas pelo menos em Europa, dentro da Idade Média, dentro desse período que nós chamamos de Idade Média, tá? Também entra nessa questão a Renascença Carolíngia, por conta, né, do imperador Carlos Magno, as conquistas que esse imperador traz, né, para o que seria o atual território da França, uma organização tripartida, o outro elemento que ajuda a explicar essa Idade Média, porque aí é como era organizada a sociedade, né, a sociedade medieval, o clero, a nobreza e os camponeses, e as relações que eles se desenvolviam a partir de obediência em troca de proteção, obediência em troca de benefícios, de serviços. Então é nessa relação que é estabelecida essa estrutura social, estamental sobretudo, né? Ou seja, não necessariamente as pessoas podiam trocar de posição social. Então, quem é clero, quem é nobre, quem não é, que aí é o camponês, é o servo, né? É o que está na base dessa sociedade. Então, tudo isso nos ajuda a perceber, a costurar melhor como é que é essa sociedade da Idade Média, né? Pelo menos na Europa, em parte da Europa. Alta Idade Média, Baixa Idade Média, uma coisa também comum a gente falar na matéria de história, de dizer a Alta Idade Média seria o período de apogeu de tudo isso que eu estou falando, de apogeu do feudalismo, apogeu dessas relações que eu estou tentando descrever com vocês aqui nessa parte do vídeo, principalmente entre os séculos 5 a 10, e a Baixa Idade Média, do século 11 ao 15, porque é o período das cruzadas, é o período também que as cidades começam, principalmente aos poucos, ganhar de novo aquele poder, aquela importância que elas tinham ainda lá na antiguidade. É também o período da chamada peste bubônica, ou também famigerada, assim, peste negra, que também está aqui nos tópicos, como vocês podem ver. Por isso, então, ou seja, a Baixa Idade Média seria o período onde toda essa estrutura feudal, né, toda essa estrutura que caracteriza a Idade Média, ela começa a entrar em declínio, um declínio que é um passo de cada vez, aos poucos, que aí lá na frente, nos séculos 15 principalmente, né, entre o 14 e o 16, mas principalmente no 15, você tem a transição, aquilo que nós chamamos na história, da Idade Média para a chamada Idade Moderna, tá? As cruzadas, tópico 7, como vocês podem ver aqui, as cruzadas, elas vão representar também essa questão do poder, dessa relação tripartida de poder na sociedade feudal com o clero, a Igreja Católica costurando este tecido social, como eu disse com vocês, para modelar essa sociedade com elementos da cultura greco-romana, com elementos dos povos germânicos, com elementos criados e concebidos pela própria Igreja Católica, e como isso leva aos conflitos, às cruzadas, nessas expedições militares, para retomar locais considerados sagrados na interpretação cristã de sociedade, como a cidade de Jerusalém, né, que é a mais famosa, né, o mais famoso dos casos, assim, ligado com as cruzadas, tá? É o período, como vocês podem perceber, aqui no tópico 8, do fortalecimento da Igreja Católica. Então, é essa igreja que nasce ainda lá no Império Romano, antes perseguida, e depois virou religião oficial do Império. Agora ela ganha cada vez mais esse poder político, social, imaginário, mítico, metafísico na sociedade romana, tá?
E, junto com isso, o tópico 9, a peste bubônica, né, ou peste negra, né, como também era chamada, porque ajuda a explicar o fim da chamada, como essa sociedade começa a entrar em declínio, né, como é que esse declínio é explicado também na sociedade feudal, e o surgimento dos burgos, né, os burgos são as cidades, né, o renascimento dos burgos, das cidades, né, e também de uma classe social que caracterizará a vida nesses burgos, que é literalmente a burguesia, né, como nós já como conhecemos, e também como ela pretende aí ser trabalhada com mais calma nas próximas aulas dos outros bimestres, ok? Se do lado, o lado ocidental, o Império Romano, ele foi, né, ocupado, desmantelado pelas relações com os povos germânicos, o outro lado, com a sede de Constantinopla, ele resiste, e aí é onde nós temos o famoso Império Bizantino. Sobre ele, o que eu tentei abordar com vocês em sala? Explicar que ele é resultado, né, dessa divisão entre o lado ocidental e o lado oriental, uma questão estratégica, administrativa, que ele teve como capital a cidade de Constantinopla, por conta também da sua questão estratégica. Aqui eu sei que esse mapa está meio pequenininho aqui no alto, mas ele ajuda a dar essa dimensão, como vocês podem ver aqui, observar. Ele é considerado uma herança e continuidade da cultura greco-romana, obviamente, porque ele é estruturado também baseado na cultura greco-romana. Ele é governado por meio de uma autocracia absoluta, né? Então o rei bizantino, o rei do Império Oriental, né, o Basileu, ele tem este poder, né, de ser o chefe do poder institucional e também o chefe religioso dessa sociedade. As artes, seja ela nas pinturas, nos mosaicos, na arquitetura, né, como o clássico exemplo aqui da paróquia da Igreja de Santa Sofia, na evocação ao sagrado, né, então muitos elementos artísticos e culturais utilizados para a evocação, não apenas para representar o sagrado, mas na tentativa de evocá-lo, ou seja, de trazê-lo, de fazê-lo se manifestar na vida dessas populações, desses povos no Império Bizantino. E o famoso Código Justiniano, Código de Leis, ligado ao Imperador Justiniano, que eu, como comentei com vocês em sala de aula, ele serviu de inspiração, principalmente na Idade Moderna, para muitos códigos de leis na Europa, né, por conta também de sua referência do direito pater romanis, etc. Então, isso também nós conversamos em aula, né? Nós tivemos pelo menos uma aula para poder tratar disso também, tá? Por fim, as últimas coisas que eu tratei com vocês aí nas aulas agora nesse mês de maio. Renascimento cultural, igual comentei em sala de aula, ele está na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele é baseado no antropocentrismo, no humanismo, no racionalismo, no hedonismo, no naturalismo, no otimismo também, né? Eu tratei disso em sala de aula com vocês, busquei tratar disso, tentei argumentar com vocês demonstrando que essa questão do renascimento, no caso com o pessoal do primeiro D, principalmente, isso esteve presente no exercício que eu pedi para vocês fazerem no livro do estudante, aí na última quinta-feira aí do mês. Isso vai demonstrar como que isso é estabelecido, né, a partir disso, e como que esse renascimento ele se propõe, uma retomada do que seria a sociedade greco-romana, e aí, de novo, aquilo que eu comentei com vocês ao longo do vídeo, né, aquela interpretação, Idade Média, Idade das Trevas, a idade que está entre o antigo e o moderno, o antigo greco-romano, o moderno é greco-romano, o moderno se inspira no antigo, porque o antigo, né, nasceu lá, morreu, entre aspas, durante a Idade Média, né, na interpretação da época, e agora, a partir de outros artistas e outras personalidades, ele renasce, né? Se lá ele viveu e depois morreu, agora ele renasce, por isso esse período é chamado também na história de renascimento. E junto com o renascimento, um tema que eu trouxe com um exercício no caderno para o pessoal do primeiro A e do primeiro C. Do primeiro D eu vou trazer agora, nessa primeira semana de junho, que é essa questão da reforma e da contra-reforma, já que aquela mesma Igreja Católica, esse mesmo cristianismo, que fez a costura do tecido social durante basicamente toda a Idade Média, agora ele se vê defrontado de outras questões, de outras ideias, inclusive dentro do próprio seio do cristianismo, a ponto de você ter tanto a ruptura dentro da Europa de elementos do cristianismo para surgir outras correntes do cristianismo, como o luteranismo, o calvinismo, o protestantismo de modo geral, e etc., assim como a própria igreja ao lidar com isso e fazer a sua contra-reforma, né, vamos assim dizer, ou a sua própria reforma católica, tá?
Isso, tentei abordar vocês com exercício em sala para vocês perceberem, né, esse papel, afinal, ela tem esse papel de costurar o tecido social lá na Idade Média, e esse papel, ele continua muito presente, obviamente, mesmo com a transição, né, óbvio, da Idade Média para a Idade Moderna, tá? E a gente consegue perceber mais sobre isso quando percebe o papel da chamada Reforma Protestante aqui como daqui no canto da Contra-Reforma qualquer coisa, tá? Você que acompanhou, que esteve nas aulas esses dias, que fez o exercício no caderno ou não, tá? Se quiser dar pausa aqui para ler com calma essa síntese de ambos, faz isso. Isso ajuda bastante, apesar que ainda é um assunto que eu vou conversar com vocês nas próximas semanas, até nós, de fato, terminarmos o segundo bimestre, certo? Gente, demorou um pouco, meio cansativo, desculpem por isso, mas é isso, tá? Que eu precisava aqui para poder fazer um resumo legal, para poder ajudar todo mundo, ok? Livro didático, livro do estudante, material digital, vocês têm acesso, têm disponibilidade, consultem, leiam, vejam para ajudá-los, tá? Em caso de dúvida, entre em contato com o professor, vocês sabem, eu estou à disposição nas aulas, ao longo da escola, um dia, para se ficou com alguma dúvida, perguntar a respeito, tá bom? Tarefa SP, compra uns exercícios, por favor, tá? Conforme tem tempo, principalmente na escola, tem tempo, tem acesso, compram, por favor, os exercícios no Tarefa SP. E a prova paulista, só para registro aqui, tá? Sexta-feira, dia 13 e segunda-feira, dia 16, são as duas datas aí previstas para vocês da primeira série do ensino médio realizarem a chamada prova paulista, tá? Então fica aí o registro para não ter dúvida. Gente, desculpem de novo a demora, tá? Ficou um pouco mais longo do que o esperado, mas precisávamos aí tratar disso para ficar bacana aqui, legal para todo mundo. Gente, é isso. Obrigado, tá? Qualquer coisa, como avisei, estou aqui à disposição. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Valeu!